Então, a nossa primeira palestrante, Damares Braga, formada em serviço social, com especialização no direito da pessoa com deficiência e terceiro setor. É coordenadora de projetos e membro da coordenação técnica do CIAN. Bom, boa tarde. Como a Vívia já me apresentou, eu acho que o slide ainda não está pronto, eu vou conversando. Bom, meu nome é Damares Braga. Eu fiz uma apresentação em vários eixos, para a gente poder conversar. Mas, antes de colocar, eu queria saber quem aqui é da educação. Educação, escola, educação Cefai. Tem alguém do Cefai? Sejam bem-vindos. Alguém da área da assistência? Saúde? Sejam muito bem-vindos. Então, eu iniciei, na verdade, a minha apresentação colocando o serviço social e a assistência, que é a partir daí que tem a minha apresentação, e o que a gente vai conversar hoje. Então, eu sou assistente social, eu sou formada em serviço social, que é o curso que permeia a nossa categoria. Então, a gente vai conversar entre 3 eixos do serviço social, da assistência social e das organizações de assistência social. O serviço social ele tem sido objeto de estudo, o seu maior objetivo, a família, que na maioria das palestras já foi colocada, mas principalmente o CIAN, a gente tem um foco maior, que é o atendimento multifamiliar. Então, a gente entende que o atendimento para a família ele é primordial dentro do segmento da pessoa com deficiência, e, no nosso caso, na deficiência intelectual. Então, aqui a gente volta. O CIAN, eu acredito que todos já no início já foram colocados, é um centro israelita de apoio multidisciplinar, e nós somos especializados no desenvolvimento da criança e o adolescente com deficiência intelectual e as suas famílias. Então, dentro da organização, a gente trabalha tanto a família quanto o desenvolvimento dessa criança, que é isso que a gente acredita, que um precisa do outro para ter esse trabalho desenvolvido. E dentro desse trabalho desenvolvido, como eu passei para vocês, o serviço social ele tem como base a família, mas é importante a gente ressaltar que só o serviço social, com esse pensamento, dificulta o nosso trabalho. Então, se a gente não tiver um trabalho em rede, a gente fica à deriva. Então, a gente precisa de alguns encaminhamentos, por isso eu perguntei de que região vocês são, não sei se todos conhecem o CIAN, se não conhecem, por favor, estamos abertos a novos conhecimentos, mas a gente costuma sempre trabalhar em rede. A gente acredita que, além do trabalho familiar, se a gente não trabalhar em conjunto com a escola, com a educação, com o próprio Cefai, o nosso trabalho ele não chega a ter um objetivo, a gente não realiza ele. Então, para qualquer outro trabalho, a gente precisa de uma equipe, e para a família e para o segmento da pessoa com deficiência é mais importante ainda. Então, aqui tem um dos nossos trabalhos, encaminhamentos para outros setores. A saúde é muito importante, porque eu preciso saber se essa família está sendo acolhida, se ela foi para o médico, se ela foi no geneticista, se ela não foi, como que está essa questão da saúde. A educação, enfim, ela permeia todas as nossas palestras, como é importante ter essa parceria junto com a educação, e a assistência com outros, principalmente com outras organizações. A gente precisa dessa troca, dessa experiência, o que a organização faz, o que a minha faz, o que juntos podemos fazer para o bem melhor da pessoa com deficiência. E o CIAN? Então, uma organização de assistência social significa que ela é sem fins lucrativos e ela tem parceria com algumas questões públicas, o atendimento às famílias individuais em situação de vulnerabilidade. Então, a pessoa com deficiência ela já se encontra numa questão de vulnerabilidade, e o CIAN se enquadra, além desse atendimento, também numa questão de renda. Então, por isso, ela é considerada hoje, pela nova lei do EMIROSC, uma OSC, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, onde a gente atende desde bebês, crianças e adolescentes com deficiência intelectual num trabalho multifamiliar.
E dentro desse perfil, como eu passei para vocês, todo o nosso trabalho ele permeia dentro de um serviço familiar. Então, a nossa próxima colega vai explicar como é feito esse desenvolvimento. A gente atende crianças por faixa etária, por quê? Porque dentro da organização, para a gente manter essa instituição, para quem é de ONG aqui, sabe que a gente precisa de algumas regulamentações que o governo nos coloca. Então, o nosso trabalho ele é dividido em alguns serviços por faixa etária, mas sempre com a participação das famílias nesse atendimento. E como que é feito esse nosso trabalho? Primeiro, a gente tem uma triagem por telefone, porque a gente já faz esse primeiro acolhimento, a gente explica e conversa com essa família já no primeiro contato. É importante a família ter também essa iniciativa, que é uma forma de empoderamento dela procurar um atendimento. Então, nosso primeiro atendimento começa pela triagem. A gente coloca o acolhimento com o serviço social, porque a partir daí permeia todo o nosso trabalho, por onde que a gente vai iniciar esse atendimento a partir da demanda que ela nos traz. O estudo social e avaliação socioeconômica, como eu passei para vocês, por ser uma organização da sociedade civil, além da vulnerabilidade da pessoa com deficiência, a gente tem uma questão de renda também. Então, para essa família ser enquadrada no CIAM, ela precisa ter uma renda média para poder fazer esse atendimento. Encaminhamentos e avaliações multidisciplinares. Então, além desse trabalho que é formado em rede, tanto na saúde, educação, como a gente já colocou, dentro da nossa própria equipe, o nosso trabalho ele é sempre multidisciplinar. São vários olhares que a gente precisa para atender essa família e conseguir chegar num objetivo dela. Então, existe uma reunião com vários tipos de profissionais, dentre eles físio, fono, TO, orientadores socioeducativos, psicólogos, pedagogos. Por quê? Porque não é só o meu olhar. Eu preciso do olhar do próximo profissional para a gente chegar no objetivo. Qual é a demanda dessa família? Qual é o objetivo que a gente precisa chegar no atendimento e desenvolvimento dessa família? Os critérios para a inserção da família, como eu passei. Então, o CIAM ele requer, primeiramente, a deficiência intelectual, ele precisa de uma renda. Tendo esses dois requisitos, ele pode entrar em contato, que provavelmente ele vai ser inserido nos nossos atendimentos, passando pela triagem no telefônico, serviço social, avaliação multidisciplinar, até o enquadramento dos atendimentos. Então, os profissionais que irão realizar o acompanhamento. Quando a gente fez essa nova divisão do CIAM, justamente a gente colocou o técnico de referência. Para quem é da assistência, sabe que isso é uma questão polêmica entre saúde e educação, que tem, se ele é um profissional, se ele é um terapeuta, se ele é um técnico, se ele é um físio, se ele é um fono. Então, dentro da política da assistência, nós temos técnicos de referência. Por quê? Porque, além do profissional ele ter a especialização em fisioterapia, por exemplo, ele não pode só olhar a questão clínica dessa criança, ele precisa ter um olhar, essa família se entrega dentro do atendimento. Ela coloca questões importantes que esse profissional precisa acompanhar. Às vezes, principalmente o CIAM, que tem um contato maior com a família, às vezes uma queixa, às vezes a família relata algo que esse técnico precisa estar atento, que a partir daí a gente consegue saber uma demanda que não é tão clara quando a gente conversa só em atendimento. Então, os nossos profissionais são um técnico de referência. Eles olham um todo dessa família, não só o atendimento específico dessa criança. Aqui eu coloquei, mas nas próximas palestras a doutora Renata com certeza vai destrinchar um pouquinho mais, que a pessoa com deficiência, segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência, com sequelas e impedimentos de longo prazo. Serviço social e a pessoa com deficiência foi o que eu passei. A gente precisa ter um olhar muito amplo para a questão familiar. Então, não é fácil a gente colocar e esperar essa criança, e muitas vezes ela não vir da forma que a gente quer ou desejou. É muito importante a gente ter esse olhar e esse acolhimento para a família, sem julgamentos, que é o que a gente coloca sempre na instituição. A gente precisa ter um olhar ético. No caso da assistência, a gente permeia não só pelo nosso código de ética, que é muito importante, mas pela empatia.
Então, eu preciso saber o que essa família está sentindo, o que essa mulher está sentindo. Eu brinco muitas vezes que eu coloco a mulher, porque, infelizmente, a gente sabe que, em muitos casos, o pai, infelizmente, abandona essa família. E essa mulher, ela para de trabalhar, ela para de estudar, ela para de ter outras questões, e a gente precisa ter esse olhar também para a mãe. Para ela conseguir trabalhar e ela conseguir encaminhar essa criança da melhor maneira possível, ela precisa estar estruturada também. Quando tem a família junto, melhor, que a gente faz esse tratamento amplo para a família. Quando não tem, a gente dá esse apoio familiar também. O acompanhamento particularizado, a gente colocou aqui no primeiro, geralmente a gente pode fazer oficinas, palestras, a gente faz roda de conversa, a gente procura saber qual é a demanda do nosso público naquele momento. Então, tem momentos que realmente é uma questão ampla dessa família, que ela não está conseguindo se organizar em atendimento da saúde. Não, ela está com uma questão entre ela e o marido. Então, depende muito da questão, da demanda levantada, a gente sempre faz oficinas, roda de conversa, acompanha essa família para saber se ela conseguiu ter esse desenvolvimento. O atendimento particularizado é exatamente isso que eu passei. Então, o técnico de referência, ele é a nossa chave para saber como que está o desenvolvimento dessa criança, dessa família. Às vezes, uma palavra que a família fala, a gente consegue entender que ela está sofrendo violência doméstica. Então, às vezes, numa fala, a gente sabe que ela está numa questão de vulnerabilidade econômica tão extrema que essa criança está desnutrida. Então, é um atendimento particularizado que a gente precisa fazer e acompanhar essa família de uma maneira diferente. E o acompanhamento familiar é isso. Então, a gente tem o atendimento de 0 a 4, que é oferecido o atendimento junto com a família, com os técnicos de referência, Físio, Fono e TO. A gente permeia para 4 e 6, que são as nossas profissionais de fonoaudiologia e terapia ocupacional nesse atendimento. Vai para 7 a 14, para quem conhece a assistência, é o famoso NAIS, que é o Núcleo de Apoio, a inclusão, e a gente está com um piloto agora de 15 a 18. Os prontuários, que é evidente, eu acredito que a educação tenha também. A assistência, ela tem que permanecer com os prontuários sempre atualizados, assim como a saúde, a evolução dos casos. A gente mantém todos os nossos prontuários sempre atualizados. O código de ética, que foi o que eu disse para vocês, a assistência tem um código de ética que nos permeia em algumas atitudes, para a gente não confundir muito a questão do empoderamento familiar com o assistencialismo, mas a gente precisa garantir o direito dessa família e a gente precisa ter empatia com cada caso e acompanhar ele da melhor maneira possível, sem julgamentos. E o segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma equipe, e é isso que a gente queria passar. O CIAN é uma grande equipe. Ele chegou em 60 anos com um trabalho multidisciplinar, onde todos os nossos profissionais são qualificados e totalmente integrados na causa e tentam fazer sempre o melhor trabalho. É isso, muito obrigada.